Olá pessoal, hoje vamos falar sobre o hip hop, esse movimento artístico tão influente nos últimos anos. O hip hop, ele surgiu no Bronx, um bairro lá dos Estados Unidos. Uma data importantíssima e de grande referência é o dia 11 de agosto de 1973. Nessa data, o DJ Kool Herc e sua irmã Cindy Campbell organizaram uma festa. Essa festa foi interessante porque, mesmo que eles não tinham essa ideia de criar um movimento, mas naquele encontro reuniu diversos elementos da cultura que hoje são a composição do hip hop que a gente conhece. Kool Herc, ele era jamaicano, então na Jamaica ele conheceu as tradições dos sound system, sistemas de som. Essa cultura que acontecia lá na Jamaica, ele trouxe essa ideia quando ele veio morar no Bronx. E também uma coisa bem interessante naquela época que veio também desses ensinamentos lá da Jamaica, desses conhecimentos lá da Jamaica, foram os toasters, que eram mais ou menos o que a gente conhece como os MCs de hoje. Então eram pessoas que usavam ali do microfone para fazer seus discursos e trazer sua mensagem semelhante aos MCs, aos rappers de hoje. Naquela época, lá no Bronx, ali nos anos 60, 70, era bastante popular as gangues. As gangues, muitos jovens participavam de gangues e havia muita violência. Após um tempo houve um momento de paz, né? As gangues aí chegou um momento que elas estabeleceram um diálogo e estabeleceram uma trégua. Nesse momento começaram a se tornar populares as jams ou block parties, que é bem semelhante àquela festa que o DJ Kool Herc e sua irmã tinham organizado lá no Bronx. Então, nesses encontros, nessas festas, nessas jams, block parties, eram lá nesses encontros que algumas coisas que fazem parte do hip hop aconteciam. Por exemplo, era de costume ouvir música negra como se escutava naquela época. James Brown era que prevalecia, era um grande ícone daquela geração, entre outros. Também naquele momento começaram a acontecer que os jovens copiavam aquela dança de James Brown. Inconscientemente também estavam criando um outro elemento. Outra pessoa de grande influência para a cultura hip hop é um cara chamado Afrika Bambaataa. Afrika Bambaataa foi o criador da Universal Zulu Nation. E o que foi a Universal Zulu Nation? Foi uma organização responsável por pregar dentro do movimento hip hop a paz, a harmonia, união, diversão e o conhecimento. A Zulu Nation, criada por Afrika Bambaataa, foi uma organização que ainda hoje a Zulu Nation existe ao redor do mundo, pregando essas mesmas coisas positivas, como foi lá no seu início. A Zulu Nation foi muito importante para esse início do hip hop. E naquela época começou a se popularizar, né, os elementos do hip hop. Afrika Bambaataa, ele foi o responsável por organizar, por dar nome, por direcionar esses elementos dentro de uma cultura. E lembrando que o hip hop, o nome hip hop nasceu de uma expressão muito popular na época, que seria mais ou menos mover quadris. Ali teria surgido o nome da cultura hip hop. E Afrika Bambaataa, com a sua importância na cultura, deu esse nome ao movimento. Ele é considerado o pai fundador do hip hop. O hip hop ele se estabelece com 5 elementos, 4 elementos artísticos e um elemento fundamental. E que elementos são esses? Primeiro, as pinturas, aquela arte que era transmitida por várias pessoas naquela época nos muros, nos trens, era o grafite. A arte do grafite é um dos elementos do hip hop.
O outro elemento é o mestre de cerimônias, o MC, é o cara que animava os bailes naquela época e que hoje ele é o responsável por conduzir as letras, os protestos através da música rap. O terceiro elemento é o DJ. O DJ é o responsável por tocar a música, por levar a música na cultura hip hop. O quarto elemento é o elemento da dança. A dança é o breaking, que tem uma origem diretamente ligada aos outros elementos do hip hop e também ao Bronx. E também outras danças que a gente encontra na cultura hip hop, como o popping e o locking, por exemplo, que são danças que surgiram em outros locais, né? Não surgiram no Bronx, mas que também tem uma relação e uma importância dentro da cultura hip hop. Então, organizado esses quatro elementos artísticos, o break, né? O DJ, o MC e o grafite, a África Bambaataa estabeleceu também um quinto elemento, que é o elemento fundamental, que é o conhecimento. É importante se conhecer e é importante conhecer aquilo que se faz, conhecer também a sua história. Como o King Nino Brown sempre diz: leia, estude e atualize-se, mas nunca esqueça das suas raízes. Então o África Bambaataa ele trouxe isso para a cultura hip hop. E aí, aos poucos, o hip hop foi ganhando popularidade, foi se expandindo pelo mundo, foi ganhando espaço e chegando em vários locais do mundo. Isso aí, nós estamos ali nos anos 70, 80 e foi nesse período que o hip hop também chegou ao Brasil. O hip hop chegou ao Brasil e logo ele alcançou vários estados do país, alcançou vários locais. E alguns dos precursores da cultura hip hop no Brasil são Nelson Triunfo, são King Nino Brown, Taíde DJ1, Jabaquara Breakers, Street Warriors, Backspin Crew. Alguns dos grupos aí muito importantes que chegaram na cultura hip hop. Então a cultura hip hop é isso, essa união de diversos elementos artísticos e elementos de conscientização, que é o conhecimento, e até nas próprias letras dos rappers, eles tentam trazer também essa mensagem de conhecer a sua história, de conhecer heróis como Zumbi, como os Black Panthers, que também tem uma importância na história lá, da cultura hip hop lá nos Estados Unidos, Martin Luther King, Malcolm X e entre outros, né? E nos próximos encontros a gente vai conhecer um pouco mais sobre o hip hop, a gente vai conhecer um pouco mais sobre a dança no movimento hip hop, mais especificamente sobre o breaking, que é feito aí com tanta propriedade pelas B-Girls, pelos B-Boys. Vamos aí a uma pequena amostra do que é a dança breaking, e nos próximos vídeos vocês vão aprender cada movimento que faz parte dessa dança. Valeu, galera! Vamos ao breaking! Yo, what's up everybody? This is B-Boy Frost from Italy Bandits Crew. I wanna say big shout out to Solo Gas Records new B-Boy mixtape, and big shout out to DJ Uragan, the best beats in the world. So for all the B-Boys and B-Girls, let's get ready to practice.
Gold medal on my pocket, bitch. This is Bumblebee, represent Outstanding Crew, Infinity Dance Studio. And this is shout out to Solo Gas Records Mixtape 2019. Big respect, guys. This shit will destroy the whole world.